Olá, o Contraponto Cultura dessa semana está começando. O assunto da semana é morte. Nós vamos falar um pouco sobre morte no cinema e também a morte retratada na literatura. Vamos trazer aqui uma recomendação do grande Saramago. Bom, vamos começar falando sobre um filme, né, Zé Luiz? Qual é a recomendação para o nosso telespectador do filme que fala sobre a morte? O filme é um filme... Aqui, vamos pegar aqui o coisinha dele. A Morte Cansada, né, do Fritz Lang, é um filmaço. Normalmente o telespectador pode ter, às vezes, um certo preconceito, que eu também tive, no momento em que eu olhei esse filme e falei, nossa, que tema interessante. Aí fui ler atrás a proposta do filme. O Fritz Lang é um grande diretor alemão, que depois foi para os Estados Unidos e produziu uma série de filmes excelentes, inclusive filmes policiais. E na Alemanha ainda, no início da década de 1920, ele produziu filmes que se tornaram um sucesso grandioso, como Metrópolis, que é um filme mudo, né, e como A Morte Cansada, que é um filme mudo. Aí eu acho que o telespectador pode ter a mesma sensação, mas será que eu vou assistir um filme mudo? Esse negócio deve ser muito chato, sem tecnologia nenhuma, né? E olha que tem alguma tecnologia sem interessante, obviamente não comparado nem de perto com a tecnologia contemporânea. Mas o essencial é a discussão central do filme, né? Onde, não vou contar obviamente o filme todo, né? Não, mas acho o que tema central vale a pena contar o que está na sinopse, enredo. Né? Isso. Essa é a proposta do filme que está na sinopse, que me atraiu para assistir o filme. É um filme com 1h30 de duração. Aí se eu só estou falando três pessoas, não vou assistir esse negócio de jeito nenhum, né? Filme mudo com 1h30, mas é absolutamente sensacional, muito bem feito. E aí começa o filme na Alemanha, né? A morte chega em uma cidade pequena e leva um jovem rapaz que estava noivo. E a noiva, desesperada, vai procurar a morte para trazê-lo de volta, né? Então ela toma veneno e vai encontrar a morte, e a morte fala, você não devia estar aqui? Ela fala, não, mas eu vim atrás do meu amor, não tem sentido levar a vida sem meu amor. Aí a morte vira para ela e faz uma proposta, olha, se você vai encarnar o papel de 3 pessoas em 3 lugares distintos. Se você conseguir salvar, são 3 pessoas que vão morrer por causa do amor. Se você conseguir salvar uma dessas pessoas, né, eu devolvo o seu amor, devolvo a vida para o seu amor. E ela então vai, uma história passada na Pérsia, outra história é passada em Veneza, né, e outra história passada na China. Chega, Zé Luiz. Não, agora... mas aí cada história é um enredo completamente diferente. É sensacional, belíssimo, belíssimo, belíssimo filme. Porque a trajetória do filme é justamente essa passagem dela pelas 3 histórias. Pelas 3 histórias, onde ela vai encarnar uma mulher apaixonada. Mas não conta se ela consegue ou não. Não, vou contar nada. Mas ela vai encarnar uma mulher apaixonada na Pérsia, na China e em Veneza. É lindo o filme, né? E no final mostra uma morte personificada, né? Cansada de tanto ser, né? Pô, mas ninguém gosta de mim e todo mundo me despreza. Que é o tema do livro do Saramago. Que é o tema do livro do Saramago. Eu acho que a gente pode falar agora um pouquinho E aí, da literatura. Bom, o livro do Saramago, convido o telespectador a entrar no meu blog. No meu blog tem um texto que eu escrevi sobre a morte, apresentando o filme A Morte Cansada, do Fritz Lang, e um outro filme também sobre a morte sensacional do Ingmar Bergman, que é outro clássico do cinema. Este já é um filme mais recente, um filme falado, em preto e branco, mas com uma fotografia maravilhosa, que chama O Sétimo Selo. O blog do professor Zé Luiz é www.joseluiz, com Z, Quadros de Magalhães, tudo junto.blogspot.com. www.joseluizquadrosdemagalhães.blogspot.com. E aí, nesse outro filme também, o Sétimo Selo, onde tem todo um diálogo de um guerreiro cansado de lutar as cruzadas e a morte vem buscá-lo, e ele propõe jogar uma partida de xadrez. E se ele vencer a morte no xadrez, ele não morre, né? Só que a morte é muito esperta, né? Mas enquanto isso ele ganha tempo inclusive para entender, né, o significado da morte. E aí é que entra o livro do Saramago, que é um livro imperdível, absolutamente sensacional, inteligentíssimo. O Saramago é genial, né, que chama As Intermitências da Morte. Que um livro foi publicado aqui no Brasil pela Companhia das Letras. O telespectador pode aí hoje já sair daí amanhã, ou então, né, logo que você puder,
comprar um livro do Saramago e ter uma leitura sensacional de um dos gênios da literatura. Onde ele questiona justamente isso. É uma cidade, é um país... Que não deixa de ser também uma morte cansada. Uma morte cansada de ser maltratada e mal compreendida. Isso. A morte, na literatura, ela é feminina, ela quer ser amada. Por quê? Porque a morte, na verdade, é essa questão central de todo esse debate. Ela é mais descomplicada do que a vida. Ela é muito mais complicada do que a vida. Descomplicada. Né? E ela vai mostrar como que ela pode ser muito desejada, né? Como é que ela pode ser muito boa, porque ela, de repente, no país, ninguém morre mais. Mas ninguém morre mais, mas as pessoas continuam se ferindo, continuam se adoecendo. Tem muita gente naquele país que está no hospital, em estado de coma, ou sofrendo, às vezes, sofrimentos terríveis. Né? E vai mostrar, olha, como que a morte, ela, dependendo de como você vê, obviamente é sempre uma visão cultural, né? Depois a gente pode falar até do nosso querido México, como é que a morte é festejada, né? Então, ela pode não ser exatamente um alento, mas ela é necessária. Ela é necessária. E aí, só antes de desdobrar o Saramago, eu menciono muito nesse texto que eu escrevi, um documentário que eu assisti na TV, que eu achei muito interessante. Que nesse documentário mostram as pesquisas que estão sendo realizadas nos Estados Unidos, financiadas por grandes proprietários, grandes magnatas texanos, entre os grandes riquezas do mundo estão magnatas texanos, né, onde esses magnatas estão financiando cientistas, pesquisas caríssimas, para evitar o envelhecimento, ou protelar, não evitar não tem como, mas protelar o máximo possível o envelhecimento das células. E aí as pessoas poderem cada vez viver mais. Essas não são pesquisas novas, mas eles estão financiando com muita grana isso. E eles entrevistam um cientista que fala, olha... eu não assisti esse documentário, Zé Luiz, mas eu li no seu blog e ele fala em 500 anos. Pois é. Assim. Ele fala, olha, hoje em dia, você já atinge determinados países, na Europa, algum tempo atrás, antes dessa crise econômica, onde agora você tem pessoas subnutridas na Grécia, na Irlanda, em Portugal, né, pessoas com fome, desempregadas, ou seja, o neoliberalismo acabou com aquele bem-estar social europeu, mas na época do estado de bem-estar social na Europa, a expectativa média de vida em alguns países chegava a 84 anos de idade. Né? Então, é a expectativa média. Na França chegou um problema de você criar a previdência da quarta idade. São aquelas pessoas que não morrem de jeito nenhum, chega aos 100 anos de idade, está passando de navio no Caribe. Né? Então, você criou uma série de desafios para o Estado, né? Muito tempo de aposentadoria, a população envelhecendo, etc. Mas eu chego e falo, você pode hoje, uma pessoa que tem uma vida, né, com dignidade, paz, com acesso à saúde, educação, moradia, dignidade, enfim, pode chegar aos 80 anos, 84, 85 anos de idade, 90 anos de idade, saudáveis, né, lúcidas, até 100 anos de idade tem já cada vez mais casos. Então o cientista fala, olha, hoje chegar a 100 anos, né, já é algo que é bem viável. Agora ele diz que teoricamente é possível que daqui a algum tempo você consiga evitar o envelhecimento das células para levar a vida humana até 500 anos. Isso diz lá o cientista no documentário, não sou eu que estou dizendo. E aí o repórter pergunta para o cientista, mas como é que seria? As pessoas chegando a 500 anos, só ia nascer gente e não ia morrer, como é que vai ser? O cientista vira e fala, isso não é problema meu. Bom, aí o cientista vai perguntar para o magnata que está financiando a pesquisa. E a magnata fala, olha, mas... O repórter vai perguntar. O repórter vai perguntar para o magnata. Aí o repórter fala, só ia nascer gente, não ia morrer mais? E o magnata fala, não, mas essa tecnologia não é para todo mundo. Isso aí é só para as pessoas essenciais. Logicamente, entre elas, esse magnata se colocava. Não é para todo mundo viver 500 anos, mas só para as pessoas mais importantes, as pessoas essenciais. E talvez isso coloque muita dimensão, né? Você pensar, ou repensar a vida humana, uma dimensão de 80 anos, né? Com todas as experiências que todo mundo vive, todas as perdas que todo mundo vive, né? Conviver com essas perdas, né? Isso tudo envolve um aspecto cultural, onde mais ou menos as culturas contemporâneas se constroem para resistir a isso culturalmente. Ou seja, se você perde uma pessoa amada aos 40 anos, se você ainda tem uma expectativa de mais 40 anos, né? É diferente do que você perder a pessoa amada aos 40 anos, você tendo uma expectativa de vida de mais 460 anos.
Você muda toda a relação. 460 anos de saudade, né? 460 anos de saudade ou 40 anos de saudade. Ou né, você se arrisca aos 20 anos, né, fazendo esportes radicais, etc., numa expectativa de vida de 80. Será que você também se arriscaria aos 20 anos tendo uma expectativa de vida de 480? Né? Então você muda toda essa relação. E que faz pensar, muitas vezes, a morte não como algo ruim de jeito nenhum, mas como algo que faz completamente parte da vida, e essa é a proposição do Saramago. Né? E esse documentário termina com uma cena belíssima no campo, na França, onde a família reunida, né, nenéns, crianças, adolescentes, adultos, pessoas idosas, e uma das mais idosas, uma senhora bastante idosa, na mesa, no campo, no interior da França, né, todo com muita bebida, vinho, comida. O repórter pergunta para ela, a senhora gostaria de viver, a senhora que já deve ter seus 80 e poucos anos, gostaria de viver 500 anos? Ela leva um susto, fala, mas para quê? Que isso? De jeito nenhum. Né? A vida é um ciclo e eu tenho que ir para deixar espaço aos novos que vêm, tá aí, ó, meu bisneto, meus netos, etc. Numa perspectiva muito diferenciada. Eu acho que é um grande debate, fica aí uma sugestão para o telespectador assistir esses filmes. A Morte Cansada, do Fritz Lang, não temam, é um filme mudo, é uma outra linguagem, mas é fabulosa a história. Né? O filme do Ingmar Bergman, né? Que é o Sétimo Selo, belíssimo também. Né? Ler o livro do Saramago, que é absolutamente sensacional, e assistir um seriado na TV que eu adoro e que recorrentemente está trabalhando também com o tema morte. Inclusive tem o Senhor Morte, né, entre os 4 Cavaleiros do Apocalipse, que aparece no filme, com uma trilha sonora que é um blues, né, sensacional, em homenagem à morte. Lá o Senhor Morte aparece no filme, que é o filme Supernatural. Né, que é um seriado sem maiores compromissos filosóficos, né, mas que faz a gente pensar muito, tem episódios muito bem escritos, muito legais, que vale a pena também uma abordagem mais bem-humorada, etc., dessa questão. Né? Já que a recomendação aqui é ver a morte com prazer, quem sabe também uma viagem para o México, para a cidade do México, no dia 2 de novembro, passar o dia de finados no México, porque é uma festa realmente que comove o país inteiro. Né? É uma festa que envolve as pessoas, porque elas comemoram o dia em que os seus parentes, os seus queridos que se foram, retornam e comemoram, passam aquele dia juntos, eles passam o dia de finados juntos e depois eles voltam para o mundo de onde eles saíram. Então também é uma forma muito diferente. Nós vivemos esse dia lá, né? Inclusive na ocasião que meu pai tinha acabado de falecer, nós no dia 2, né, nós puxamos uma cadeira para meu pai, pedimos uma tequila para ele, a gente estava no México, né? E aí... É uma experiência ímpar. Riquíssima, belíssima. Bom, vamos fazer um intervalo agora e a gente volta daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre cinema aqui no Contraponto Cultura. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa, oba, tem produto de limpeza novo chegando. E tem, só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. E é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça. Um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido. Em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças.
Estamos de volta com o Contraponto Cultura. No primeiro bloco falamos sobre morte, visto pelo cinema e também por meio da literatura. Recomendamos aqui o livro do Saramago, Intermitências da Morte, e também o filme A Morte Cansada. Morte Cansada, né, Zé Luiz? Do Fritz Lang. Exatamente. Bom, nesse segundo bloco a gente vai comentar um pouco também e recomendar 2 outros filmes para os nossos telespectadores, que é Mulheres no Fronte. Na verdade, eles estão sendo recomendados juntos, porque são 2 filmes que tratam de uma temática muito semelhante. Mulheres no Fronte e Pantaleão e as Visitadoras, né? Todos 2 tratam basicamente da mesma temática. E conta para o nosso telespectador, Zé Luiz, do que se trata. Pois é muito interessante. Mulheres no Front é um filme mais antigo, é um filme italiano, né, da Valerio Zurlini, e que conta a história de mulheres que foram recrutadas. O filme começa contextualizando a guerra da Itália contra a Grécia na Segunda Guerra Mundial. Então é muito interessante a participação da Itália, né, que o Mussolini ele prometia restaurar o Império Romano, né? Mussolini chegou ao poder em 1922 e aí já em 1941, né, que é passado o filme. Ressalte que foi uma guerra inglória, né? Uma guerra inútil. Aliás, toda guerra é inglória. Idiota, mas essa guerra em particular se mostrou absolutamente inútil. O que ele queria é como se fosse um teatro, mas um teatro brincando com vidas humanas, e foram muitas e muitas as vidas humanas perdidas, onde os romanos, né, os romanos lá da época do Império Romano, invadiam e venciam os gregos. Só que esse teatro, né, no teatro de guerra, em 1941, onde o exército italiano, né, se colocando como os romanos, que no passado, né, há mais de 2000 anos atrás, haviam conquistado os gregos e agora conquistavam de novo os gregos. E aí os romanos, o exército italiano, invade a Grécia, só que a resistência grega é muito maior do que eles esperavam. Né? E os gregos empurram os italianos para fora do país e vão lutar. A guerra continua lá para o Mediterrâneo, lá para o lado da Romênia, etc. Vai parar lá em outro território, lá longe. Né? Os gregos vão empurrando para lá. E aí entram os alemães e conseguem finalmente vencer, né, temporariamente, militarmente, os gregos e entrega a Grécia agora que o filme não derrotada, ocupada. O filme começa com não esse fala contexto. sobre os italianos, fala sobre italianas e gregas. E italianos, né? Verdade. Porque as italianas, né, a história do filme, que inclusive dá o nome ao filme, que é Mulheres no Fronte, é a participação de algumas mulheres que eram levadas para satisfazer sexualmente os soldados italianos durante essa guerra. Né? Então, a história conta um pouco a trajetória dessas mulheres que eram recrutadas, levadas pelo próprio exército e distribuídas entre os batalhões. Eram prostitutas, nem todas italianas, inclusive algumas nem falavam italiano direito. A maioria eram gregas, maioria, né, porque são as tropas italianas que estão na Grécia, e essas mulheres gregas foram recrutadas para satisfazerem sexualmente os soldados italianos, que com muito orgulho eles mostram isso, né? Nós não passamos, diferente dos alemães, nós não passamos sem mulheres no front, né? Então elas eram recrutadas muitas vezes e tem uma tarefa, quer dizer, a história central é uma viagem pela Grécia, né, de um tenente que recebe a tarefa de levar essas mulheres nos diversas cidades onde as tropas italianas estão. E deixa lá 1 ou 2 mulheres para os italianos, às vezes 40, 50 soldados, deixa lá 1 ou 2 mulheres para satisfazerem isso. E ele toma essa tarefa... Pois o filme tem personagens muito emblemáticos, né? Que é esse soldado que recebe a missão. Primeiro que ele não esperava que essa fosse a missão. Ele foi recrutado a conduzir uma determinada missão, se apresenta e quando ele se apresenta ele descobre, então, que ele vai levar, que ele vai conduzir esse grupo de mulheres que vão ser distribuídas entre os vários batalhões ali espalhados pela Grécia. Então, ele entra já de cara num dilema moral, né? Porque ele não considera que aquilo seja uma missão militar e ele também se solidariza com aquelas moças. Né? Mas tem o outro lado... E vai se apegando a elas, vai, né? Inclusive se apaixona por uma delas. Se apaixona por uma delas,
E a perspectiva das próprias mulheres que estão envolvidas nesse episódio são perspectivas muito distintas, né? Cada uma leva ali para essa história a sua própria história, que é uma história diferente. Isso. Então elas encaram essa missão de uma forma muito diferente, né? Tem uma personagem, por isso que eu falo que tem personagens bem emblemáticos. Tem uma que não consegue se separar da sua irmã, a irmã tenta acompanhar a missão, entra e vai escondida junto no caminhão do exército. A outra é a história de uma moça que caiu de paraquedas nessa história para conseguir ganhar comida. Ela se alistou nessa missão, mas ela realmente não tinha a menor afinidade com essa tarefa. E para ela é um sofrimento pensar que ela vai ter que realmente se sujeitar a essa atividade. Outras mulheres parecem se divertir muito com a ideia e se sentem enaltecidas, né, com aquele... Parece que estão gostando da ideia, né? Chega lá, naquela quantidade de soldados... Claro, ali, que é a história que se repete no Pantaleão e as Visitadoras. Mas aqui, antes da gente passar para o Pantaleão, aqui uma coisa que eu senti no filme, assim, é que o filme oscila entre uma idealização do italiano, né, aquele italiano bom vivant, que não se adapta à crueza da guerra, etc. Então, como os italianos são diferentes dos alemães, mostra até um fascista, né, de camisa preta que pega carona, que é um cara, efetivamente mostra um sujeito sem... É um fascista, né? É um fascista, pois é. Então, portanto, sem nenhum padrão ético, moral, etc. Mas que, ao mesmo tempo, é brincalhão, aquela coisa assim. Então, mostra uma certa idealização do italiano, mas, ao mesmo tempo, o filme não perde a dimensão de mostrar a crueza e o absurdo da guerra, né? E do absurdo que foi feito com essas mulheres, acho que de uma forma cultura muito machista, sutil. e que são cultura muito machista. A cultura italiana e, especialmente, a cultura grega é fortemente machista. Mas é de uma forma muito sutil, me Muito parece, sutil. ele trata da questão política também. Porque ele mostra, no final, tem episódio em que o fascista se revela um covarde. Sim, sim. Né? Como são os Ele fascistas. tira proveito da situação da carona que ele pega ali no caminhão e abusa de uma das moças. Mente para fugir, ele mente falando para pedir socorro, mas estava fugindo, tinha preparado todas as coisas. Ainda quer fugir como uma mulher, ainda quer se dar bem, né? Na fuga. Então, assim, realmente o filme é muito rico, porque ele aborda muitos temas. Uma fotografia em preto e branco maravilhosa, lindíssima, a cópia está perfeita, né? E aí remete a esse outro filme aqui, né? Que é o Pantaleão e as Visitadoras. Que o enredo é muito parecido. O enredo é muito parecido, só que o filme é passado em outra época, em outro lugar. Esse filme é baseado em um livro do Mário Vargas Llosa, que certamente se baseou, não no filme, acredito, Mulheres no Front, mas porque esse filme se baseia em histórias reais da Segunda Guerra Mundial, né? Então, acredito que a inspiração do Mário Vargas Llosa tenha sido nessas histórias reais, uma vez que ele não menciona esse filme Mulheres no Front, que é mais antigo do que o Pantaleão e as Visitadoras, mas aqui nesse filme é passado a história mesma. Se passa na América Latina. Um oficial do exército peruano, quadradésimo, cara, assim, igual o outro lá italiano, quadrado, cara... Vou cumprir ordens, só que ele recebe essa ordem inusitada. Né? Qual é? Na Amazônia, na região amazônica do Peru, onde está acontecendo muito estupro. E muito estupro cometido por soldados e oficiais das Forças Armadas peruanas. Então, qual que é a solução que o comando do Exército pensa? Olha, vamos levar mulheres para esses caras para eles não terem que fazer esses absurdos. E para diminuir o índice de estupro que comprometia a imagem das Forças Armadas. E aí, então, ele ganha essa missão. Um barco na região amazônica, onde ele está cheio de mulheres, e esse barco para em quartéis, né? Não propriamente quartéis, mas em bases militares. Isso, em bases militares, e ali ele para um tempo para satisfazer os soldados, né? E vai continuando sua viagem. E durante essa viagem mostrando todo o drama dessas mulheres, né? Das pessoas na selva, etc. É um filme bem humorado, né? Aliás, os dois, eu acho. Às vezes talvez mais, tem uma dose maior de humor um pouquinho, né? Mas também de drama, né? Ele é dramático, ele também se apaixona por uma dessas mulheres, né? E a conclusão do filme é uma conclusão dramática, bonita, né? Com uma mensagem interessante. Como é dramático, como é dramático também Mulheres no Front. A Mulheres no Front. Né? Eu acho que é e aí fica a sugestão.
Eu gosto, e a gente recomenda aqui sempre no programa, sempre filmes ou livros que nós tenhamos visto ou lido, né? Ou então a gente chama convidados que podem comentar sobre filmes que leram ou livros, filmes que leram, não, filmes que viram e livros que leram. Né? Mas eu não li esse livro do Mário Vargas Llosa, Pantaleão e as Visitadoras. Embora o Mário Vargas Llosa seja um cara polêmico, né? Ele foi candidato a presidente do Peru, com uma proposta neoliberal, que só aí já me deixa muito incomodado, né? O Mário Vargas Llosa é um cara que tem uma literatura belíssima, ele escreve muito bem, tem obras muito interessantes, muito bem escritas, e com certeza esse filme em literatura deve ser muito interessante. Fica aí a sugestão, talvez também vá procurar, né, o Mário Vargas Llosa, embora depois que ele se candidatou a presidente do Peru, né, com uma proposta neoliberal, eu tenha ficado com uma certa antipatia dele. Mas ele é um brilhante escritor, né, e os trabalhos dele são muito bem escritos. E quando jovem, ele já foi do lado do bem, da força, né? Ele era socialista, depois não sei por que virou neoliberal. Esse comentário não precisava fazer aqui, mas não posso perder a oportunidade, né, de falar essas coisas. Bom, o programa No Contraponto Cultura dessa semana, então, nós recomendamos um livro, que é o livro do José Saramago, Intermitências da Morte, e 3 filmes, O Pantaleão e as Visitadoras, né? Esse filme aqui, Mulheres no Front, e A Morte Cansada, que nós comentamos aqui no primeiro bloco, fala do mesmo assunto que o livro do José Saramago, trata dessa temática da morte e fala de uma forma muito especial, inclusive sobre a importância da morte. Né? E ficaram aí outras sugestões também, né? Que foi o livro, o filme, eita, eu troco toda hora livro, filme, que coisa. O filme, Sétimo Selo. O filme, O Sétimo Selo, do premiadíssimo, elogiadíssimo diretor sueco Ingmar Bergman, né? Lembrando que o Bergman ele tem uma linguagem própria, e também de um seriado que eu e meus filhos adoramos assistir, que é o Supernatural, que é um seriado que está, me parece, no canal Warner, né? É um seriado da Warner Bros., ou então no Sci-Fi, mas vocês encontram também para acompanhar esse seriado pelos blogs ou pelos sites de TV, né? Hoje são vários sites de TV, onde inclusive você pode assistir, né, gratuitamente e legalmente esses filmes conforme eles são lançados nos Estados Unidos. Supernatural é uma boa recomendação também de um seriado para quem gosta dessas coisas sobrenaturais, essas especulações sobrenaturais, etc. Seja para levar a sério ou seja para levar na brincadeira, mas é um filme muito legal, é um seriado muito legal para ser visto. Bom, todas essas recomendações de livros, filmes, você também pode acompanhar pelo blog do professor José Luiz Quadros de Magalhães, que é www.joseluisquadrosdemagalhães.blogspot.com. No blog você pode também fazer o seu comentário, ler os comentários do professor Zé Luiz e acompanhar também a programação aqui da TV Comunitária, que tem lá o horário marcadinho na entrada, logo na abertura do blog. Lembrando que a programação da TV Comunitária também está na internet. Também no está site na internet da TVC. É verdade. Né? E que completa 16 anos, esse mês, o mês de dezembro de 2011, é aniversário da TV Comunitária. Completou no dia 12 de dezembro seus 16 anos, então, como presente de aniversário, continue aí com a gente na programação da TV Comunitária. Até a próxima semana.